Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele quem o traiu. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse dia, por esse culto, por essa reunião, por esse dia que fez o Senhor para as nossas vidas. Que nesse momento o Senhor possa falar com graça, autoridade, poder, para abençoar o Teu povo, para abençoar a nossa vida e assim podermos cada vez mais alicerçar todo o nosso coração no caminho estreito e na porta apertada. Obrigado pelo que tens feito até aqui, pelo que há de fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse discurso aqui, ou melhor, esse trecho que nós acabamos de ler, ele vai introduzir o segundo grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Em outras oportunidades, eu já mencionei aqui com os irmãos que o Evangelho de Mateus foi dividido em 5 grandes discursos. E a igreja tem enxergado isso desde o segundo século. E por que a igreja enxerga dessa forma? Queria mostrar isso para você como um artifício literário, para que você veja o Evangelho, a grandeza desse Evangelho e como ele foi escrito para a nossa bênção, para a nossa vida e nos orientar. Volte aqui um pouquinho no capítulo 7, versículo 28. Perceba que quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele diz assim, concluindo Jesus de proferir essas palavras, só até aqui. Essa palavra, essa frase, ela vai se repetir no término de cada grande discurso do Senhor Jesus. Então, quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus e você observar esta conclusão, saiba que Mateus está colocando para o seu povo, para a igreja, quais foram os grandes ensinamentos de Jesus que vão servir de base para toda a cristandade. Isso vai se repetir aqui no capítulo 10, vai ter mais um grande discurso. Quando você chegar no 11, verso 1, essa frase se repete. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos. Isso volta a se repetir no capítulo 13, versículo 53, quando Jesus acabou de proferir essas parábolas. Isso volta a se repetir no capítulo 19, verso 1, tendo Jesus concluído estas palavras. E isso volta a se repetir no capítulo 26, versículo de número 1, tendo Jesus terminado de dizer todas essas coisas. Então, sempre que você vir esta frase no Evangelho de Mateus, o que vem antes é um grande discurso do Senhor Jesus, um grande ensinamento. O Evangelho de Mateus não tem só o Sermão da Montanha de grande importância. Todos esses ensinamentos, eles são importantes para a igreja e para a cristandade. Mais um detalhe interessante. Veja o versículo 35 que nós lemos e compare esse versículo com 4:23. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando você volta no versículo 4, que introduz o sertão da montanha, no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Perceberam a semelhança? Então, sempre que Mateus vai introduzir um grande discurso, um ensinamento para a igreja, para o povo de Deus, ele faz essa introdução. E esse texto que nós lemos faz parte de uma introdução para esse segundo grande discurso.
E o que isso aqui vai nos mostrar? Eu quero que você entenda a chegada do reino. Esse tripé do reino, que é ensino, pregação e cura, é isso que marca a chegada de Jesus e a inauguração do reino de Deus sobre a terra. É esse tripé que traz a identidade do reino chegando e é esse tripé que marca a identidade da igreja futuramente. E essa parte de ensinar, pregar e ser cura para as nações, foi isso que Jesus fez ao longo do seu ministério e é isso que ele vai exigir, vai comissionar os seus apóstolos e futuramente a igreja para realizar. E isso aqui é o cumprimento de mais uma profecia bíblica. Vai lá no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Tem a visão que Daniel interpreta do sonho de Nabucodonosor. No versículo 44 e 45, vai dizer assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro reino, mas esmiuçará e consumará todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Voltando nessa profecia, nesse sonho que Nabucodonosor teve e foi interpretado por Daniel, ele mostrou quantos reinos viriam sobre a terra. Começando pela cabeça que representava Nabucodonosor e o reino da Babilônia, ele vem descendo. Depois o peito de prata, o império medo ou persa, depois o ventre e as pernas de bronze, o império grego, depois o ferro e o império romano. E nos dias desse império romano, Deus lançaria uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ou seja, Cristo viria sem da vontade ou participação humana. Foi vontade de Deus que ele encarnasse e viesse no ventre de Maria. E nesses dias, o Deus do céu suscitaria, faria aparecer, levantaria um reino que não teria mais fim. Então, quando Jesus ele vem à terra, ele vem para inaugurar, abrir, suscitar, começar um reino que não teria mais fim. E na imagem de Daniel, na visão que ele interpreta, esta pedra que destrói os reinos, ela cresce e se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Esse é o destino do cristianismo. Quando Jesus esteve à terra e inaugura o reino, o destino do cristianismo é encher toda a terra. E um dia ele vai voltar para consumar esta obra. E quando ele vem a primeira vez, o que marca o ministério, o início do reino, a inauguração, quando Deus faz suscitar isso? Ensino, pregação e curas. É isso que Jesus começa a fazer. E em virtude de diversas escatologias que têm surgido, isso às vezes causa muita confusão no coração das pessoas. Porque, por exemplo, no século XIX, dois teólogos, que ninguém já ouviu falar, se eu falar para você, Edward Irving, já ouviu falar? Não. John Nelson Darby, nunca ouviram falar já? Eles fizeram uma nova escatologia cristã. Nessa nova escatologia cristã, que todo mundo conhece como grande tribulação, a igreja vai antes, no meio ou depois, estão esperando Israel ser cerceada para ser destruída. Tudo isso vem das ideias de John Darby e Edward Irving, que mudou a perspectiva de escatologia cristã. E pegaram esta pedra aqui, que é o nascimento de Cristo, para começar um reino, e lançaram essa pedra para a volta de Cristo, para começar um reino milenar. Mudaram a escatologia cristã. E é isso que muitas igrejas e muitos irmãos, influenciados por essas ideias, como é que começou essas ideias? Começou na Irlanda, depois veio para a Europa, foi divulgada na Bíblia de Scofield, veio para o Brasil com a Bíblia anotada, e todo mundo que estudou a Bíblia anotada, que leu a Bíblia anotada, é darwinista sem saber que é darwinista. É dispensacionalista sem saber que é dispensacionalista.
inaugurou uma nova escatologia, aonde as cartas do Apocalipse, ao invés de serem cartas escritas para a igreja, são 7 eras, aonde cada uma carta é uma era, um período de tempo que mostra o desenrolar da igreja. Aonde João sobe para cá, passou a ser o arrebatamento da igreja, e todo Apocalipse deixou de ser para o mundo e para a igreja passou a ser só para Israel. Então, muitas pessoas da cristandade atualmente tornaram-se darwinistas, mas não sabem disso. Tem até novelas que foram feitas, filmes que foram feitos, como Deixados para Trás, que traz toda a visão darwinista de escatologia, mas que nunca foi a escatologia clássica do cristianismo. A escatologia clássica do cristianismo, Jesus é a pedra pela qual foi solta e inaugurou um reino na sua vinda, e com esta inauguração vai fazer com que esta pedra se torne uma grande montanha, um grande edifício, encha toda a terra, até que ele volte para julgar as nações. E para que esta pedra cresça e se torne uma montanha, o tripé, as armas do reino, chama-se ensino, pregação e cura. Não é espada. Por isso o reino de Deus não é deste mundo. Não é pela força, é pelo Espírito. Por isso o reino de Deus não se vê com visível aparência. Não é pela vontade humana, porque aqueles que vão nascer nesse reino não nascem da vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Não são pessoas naturais, mas são pessoas que nascem de novo para poder ver e entrar no reino, através da conversão, arrependimento e fé. Então esse reino tem uma natureza completamente diferente e foi inaugurado quando Jesus esteve à terra, ensinando, pregando e curando. E é esta missão que Jesus deixou para os seus apóstolos, e será essa missão que Jesus deixou para a igreja. Ele não deixou para a igreja uma missão revolucionária armada para tomar todos os reinos da terra pela força militar. Ele deixou a missão de ensinar, pregar e curar. E é nesta missão que a igreja vai edificar suas bases missionárias para a implantação do reino e sua expansão. O reino chega quando o evangelho chega. O reino cresce quando o evangelho cresce. E quando Jesus ele traz essa visão para a igreja, ele promove, ele traz uma palavra que vai mudar a maneira dos homens enxergarem as multidões. No texto que nós lemos aqui, diz que ele olhou para as multidões e sentiu compaixão. O que eu e você vemos quando olhamos para as multidões? Seria compaixão? Quando o mundo olha para as multidões, eles não veem compaixão. Por exemplo, Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, o que ele viu quando olhou para as multidões? No nosso tempo, a gente estudava essa literatura no 2º grau, né? Agora eu não sei. Mas ele disse que todos os homens são egoístas, ambiciosos, e só são refreados da prática do mal quando coagidos pela força da lei. Então, quando ele olhou para as multidões, ele não viu ovelhas perdidas, ele viu homens egoístas, ambiciosos, que precisava da força de um príncipe, um homem temido, para que a sociedade o temesse e assim fosse refreada a prática do mal. Thomas Hobbes escreveu: "O homem é lobo do homem". Bom, se você olhar a sociedade brasileira, é muito fácil você concordar com essa tese, não é? Basta você ler o jornal. Você vai ver tiroteio hoje pela internet. Não precisa mais nem ler, você agora pode ver ao vivo. Se você tem esses aplicativos de notícia, de alerta, quando acontece um tiroteio, quando acontece alguma coisa, um arrastão, você já olha ali, homens sendo lobo do próprio homem, assaltando, matando. Isso é a humanidade. Os filósofos, eles fizeram um bom diagnóstico do retrato da natureza humana. Agora, Jesus, quando olha para a humanidade, para as multidões, ele não olha dessa forma. E aí vem a pergunta: será que Jesus estava sendo ingênuo?
Será que Jesus não sabia o que era a natureza humana? Evidente que ele sabia. Lembra que estudamos em Mateus 7:11? Vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. A quem Jesus estava chamando de maus? Os descendentes de Abraão, circuncidados ao 8º dia, herdeiro das promessas. Se esses eram maus, que dirá o romano, o grego, o bárbaro, o cita? Então ele conhecia a natureza humana. Qual é a origem do mal e do pecado? Se você for lá em Mateus capítulo 15, você vai ver Jesus dizendo que do coração do homem procede os assassinos, os assassinatos, os adultérios, as blasfêmias e toda sorte de males. Então qual é a origem do mal desse mundo? Coração humano. É no coração humano que surgiu aquele assalto que aconteceu no Plaza ali na sexta-feira e resultou na morte de uma pessoa. É tudo do coração humano. Agora, quando eu e você olhamos para a humanidade, para as multidões, pelo que ela é, o que vem no nosso coração não é compaixão, é desejo de justiça. Quando você lê o jornal, quando você se alimenta das informações desse mundo, quando você olha para a realidade que te cerca, o desejo não é de compaixão, o desejo é de justiça. É que a ira de Deus caia da mesma forma que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Agora, então, por que Jesus tem esse olhar? Porque ele não está olhando o que nós somos, isso ele já sabe. Ele está olhando o nosso estado. Qual é a diferença? O que somos traz o juízo e conduz para a morte eterna. Esse é o nosso estado. E Deus e Jesus, quando olha do céu para o ser humano, para a criação que ele ama, caminhando para a morte eterna, que nem ele sabe o que é, ele sente compaixão, ele sente dor. Então ele veio buscar isso que se havia perdido. Ele veio buscar o seu povo, ele veio buscar a humanidade que havia se perdido. E compaixão, no original, é bem interessante a palavra grega, porque ela significa vísceras. Diferente do mundo grego, romano, depois das revoluções filosóficas que trouxeram os sentimentos para a alma, para o espírito humano, no mundo hebraico, as dores se manifestavam em órgãos do corpo. Então, essa palavra grega que significa víscera, intestino, coração, entranhas, provocava uma dor no corpo. Só que essa dor não era de fundo de saúde física, era um choque emocional. Então, essa aqui está retratando que Jesus sentiu uma dor no peito, fruto do estado da humanidade, fruto do estado do seu próprio povo, que andavam como ovelhas que não têm pastor. E isso é uma forma de dizer assim, uma ovelha que não tem pastor está perdido. Pastor é um líder que conduz a humanidade à verdade de Deus. E isso é uma metáfora, uma comparação que foi usada por Moisés. Moisés foi o primeiro grande pastor da nação. E quando ele estava para terminar seu ministério, ele ora a Deus pedindo, Pai, que esta nação não fique como um povo, uma ovelha sem pastor. E Deus manda levantar Josué. Então os líderes da nação de Israel eram chamados de pastores, mas tinham a obrigação, o dever de conduzir o povo à verdade de Deus. Então quando um profeta falava a verdade, se você tem um profeta que leva para a mentira, destruía a nação, porque era um falso pastor, um falso líder. Quando um rei se desviava do caminho de Deus, levava toda a nação à perdição. E esse é o caminho dos homens, sendo levado para a perdição por falsas filosofias, falsas ciências, falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, e assim a humanidade vai caminhando para a perdição. E uma perdição que ela não conhece, porque a Bíblia ela ensina 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E dessas 3 mortes, o ser humano só enxerga a física. Todo o investimento da humanidade é para vencer a morte física. É saúde para vencer a morte física. Mas o que gerou a morte física, que é a morte espiritual, e se a morte espiritual não for resolvida, gerará a morte eterna, isso passa completamente despercebido à luz da sociedade. Então é por isso que Jesus teve essa compaixão. E o que é essa morte espiritual que a humanidade ignora?
é a separação que existe entre Deus e os homens, que começou no Jardim do Éden, com a queda de Adão, e só tem como ser consertada através do Evangelho do Reino, através de Cristo. Abra a sua Bíblia, já está em Daniel, volta um pouquinho em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículo de número 1 a 3. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, pois as vossas mãos estão contaminadas com sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a língua pronuncia perversidade. Isso é o retrato do mundo. Hoje no Brasil o mundo está em fama, né? É fake news, falar perversamente, falar mentiras. Isso é o retrato da humanidade, assassinato, morte. Então é uma cisão, e isso tudo faz o quê? Separação entre Deus e os homens. Isso chama-se morte espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha o que Paulo ensina para a igreja. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é a realidade da igreja antes de se converter? Morta em delitos e pecados. O que o Evangelho fez quando entrou a pregação do Reino, o Evangelho da salvação e a cura do Senhor Jesus na nossa vida? Nos vivifica de uma situação de mortos perante Deus, agora vivos perante Ele. E não fomos nós que buscamos a Deus para nos reconciliar, foi Deus que por amor, por compaixão, essa compaixão que Cristo sentiu, que veio até nós para nos buscar. E foi Ele que nos vivificou. Foi Ele que fez toda essa obra, para que fosse resolvido o problema da morte espiritual e depois nós não pereçamos eternamente no lago de fogo e enxofre. Então é por isso que Jesus tem essa compaixão. E se essa morte espiritual não for resolvida? Se o pecado, os crimes da humanidade não forem perdoados, se não houver reconciliação com Deus, o que vai acontecer? A morte eterna ou segunda morte. Apocalipse 20, Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Olha o que diz. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o além deram os seus mortos que nele estavam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em uma das nossas meditações eu mostrei para os irmãos que a ressurreição é para todos, já está determinada por Deus. E depois que todos ressuscitarem para serem julgados, se a morte espiritual não for resolvida, se a pessoa não estiver no livro da vida, estará no livro das obras. E os seus crimes e os seus pecados terão que dar conta. E o que vai acontecer com todas essas pessoas? Serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E lá perecerão eternamente, longe de Deus, longe da graça de Deus, sem a menor chance de salvação e reconciliação. E esse é o caminho das multidões. Então, quando Jesus olha para esse caminho, que vai chegar a um dia
e vai se concretizar na história da humanidade, ele sente uma profunda compaixão. Aqui também tem mais um interessante da questão escatológica. Aqui fala da primeira ressurreição, no capítulo 20 dos 1000 anos. Aproveitando para esclarecer esse assunto, na escatologia clássica, a primeira ressurreição é quando você se converte. Volta lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo. Quando é que a igreja foi ressuscitada? Quando se converteu, quando foi vivificada por Deus. John Darby e os seus dispensacionalistas esperam uma nova ressurreição. Depois dessa nova ressurreição, os santos que já ressuscitaram vão viver com quem não ressuscitou. Quem não ressuscitou vai continuar vivendo, morrendo, esperando a ressurreição depois de 1000 anos. Nessa nova escatologia, Jesus tem que voltar 3 vezes. Primeiro, no seu nascimento. Segundo, para salvar, arrebatar a igreja. Depois, uma terceira vez para instaurar um milênio na terra. Tudo é distorcida, não tem nenhuma base nas Escrituras. Nós ressuscitamos quando nos convertemos. Ali tem a primeira ressurreição. E estamos com Cristo. Quando Ele voltar, vem o juízo. E aí sim, todos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a perdição eterna e vergonha eterna. Isso tem que mexer com o coração. E é isso que Jesus estava mostrando aos discípulos ao comparar as multidões com aqueles que estavam perdidos, como ovelhas. E o que Jesus faz quando Ele propõe essa visão para o mundo? Ele adia o juízo. Porque se Ele simplesmente disser que o homem é mau e que todo mal procede do seu coração, não resta nada a não ser a justiça, a sentença. Mas Ele propõe uma visão de pessoas perdidas, que precisam do ensino, pregação e cura do Evangelho. E a partir daí Ele faz uma constatação. Realmente a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores ou os ceifeiros. Vamos entender essa comparação que Jesus faz aqui. Muitas vezes no Evangelho é usado essa metáfora do campo. Como é que isso funciona, pastor? A palavra campo em grego é agro, de agronegócio, agronomia. Então você tem um agro, aonde vai um agricultor, um semeador. Ele vai plantar a semente. Quando a semente frutifica, esse campo deixa de ser chamado agro e passa a ser chamado terismos, que é o campo pronto para ser colhido. E é esse o caso aqui. O campo normalmente é o mundo, o fruto do campo são pessoas, e o mundo já está cheio de pessoas. Por isso que a seara é grande. Havia muitas pessoas em Israel, e quando chegarmos no capítulo 28, que Jesus mandara os discípulos pelo mundo, há muitas pessoas no mundo. Então, o mundo é o campo, o fruto do mundo são pessoas, e essas pessoas precisam de trabalhadores para que vá até ela, leve o ensino, a pregação e a cura do Evangelho, e elas sejam resgatadas e salvas, e colhidas no celeiro de Deus, aguardando novos céus e nova terra. Qual é o destino de um fruto, de uma semente que dá no campo? Ela nasce, ela cresce, ela amadurece. Nesse momento, se ela não for colhida, o que acontece? Apodrece e morre. Isso é no campo. Aí você traz isso para a realidade. Como funciona a vida da pessoa? Ela nasce no mundo. Ela vai crescer e vai apodrecer na sociedade. E se não for colhida, perecerá no lago de fogo e enxofre. Nascer, crescer, apodrecer na sociedade e perecer no lago de fogo e enxofre. Então, os ceifeiros são aquelas pessoas que, quando a pessoa estiver ainda aqui nesse mundo, pronta para ser colhida, são os trabalhadores que vão levar a mensagem para que eles não apodreçam na sociedade e não pereçam eternamente no inferno. É isso que Jesus está provocando no coração dos discípulos ao se compadecer e comparar a seara com os trabalhadores,
com o mundo, com a necessidade de trabalhadores. E para que o povo, para que os discípulos, para que os trabalhadores possam ir e fazer a obra de Deus, realizar o trabalho que Deus espera, Jesus ele espera duas coisas dos seus discípulos. A primeira coisa ele falou: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua seara. A obra missionária não começa quando você vai ou envia, ela começa quando você vai rogar, orar, suplicar ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mar e tudo que neles há. Toda a terra pertence ao Senhor. Está com cisma com o Senhor. Os homens se rebelaram contra Deus. Então essa tutela, esse governo, acabou passando para Satanás. E o mundo, ele tem a mente do maligno, enquanto que aqueles que são alcançados por Cristo têm a mente de Cristo. Então é pedindo ao Senhor da seara, que é o dono do mundo, que é o Senhor de toda a glória, é que nós começamos a obra missionária para a expansão do reino. É quando eu coloco o meu joelho no chão e começo a pedir trabalhadores para Deus. Cada um de nós deve incluir nas nossas orações o pedido a Deus para que levante trabalhadores. Sejam esses trabalhadores com os mais diversos nomes. Repare que no Evangelho, Jesus não está preocupado em dar nomes e títulos a esses trabalhadores. Ele só vai dar o nome para os apóstolos, para mais ninguém. Ele não vai conceder títulos de pastores, de reis, governantes, mestres. Ele só tem um título para todos nós, servos. E ele espera que essas pessoas que são servas possam trabalhar para ele e fazer a obra que ele assim determinar. Então nós temos como responsabilidade primeira na expansão do reino, não é ir, não é enviar, mas é orar. E através da oração, o Pai vai levantar trabalhadores para a sua seara. Ele vai levantar pessoas na igreja com um coração apaixonado pela obra missionária, para ir aos perdidos e colher, ceifar aqueles a quem o Senhor nosso Deus quer salvar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi escolhida para ir aos gentios, para ceifar. E todo o discipulado de Paulo foi feito nessa mesma direção. E esse é o papel da igreja, rogar para que Deus mande, envie trabalhadores para a sua seara. E é preciso muito trabalhador, amados. Uma igreja local como essa, ela não poderia existir se não houvesse professores trabalhando para ensinar as crianças, adolescentes e jovens. Ela não poderia existir sem pastores, sem mestre para ensinar a palavra. Ela não poderia existir sem professores para ensinar no CDL, escolas bíblicas. Ela não poderia existir se não houvesse pessoas prontificadas para ir fazer missões entre os ribeirinhos. Então tudo isso são trabalhadores que Deus levanta para depois a igreja enviar. E assim como Ele levanta esses trabalhadores aqui, Ele levanta outros que vão a países, a lugares longínquos para pregar o Evangelho do Reino. Pessoas que têm uma compaixão, uma dor no peito, um desejo por missões tão grande, que estão dispostas a ir a países comunistas, mesmo que com isso coloque sua vida em risco. Estão dispostas a ir a países muçulmanos, mesmo que com isso coloque sua vida em risco. Como explicar, se não for algo de Deus? O que faz uma pessoa largar tudo e ir pregar o Evangelho em lugares que pode perder a própria vida? É Deus que levanta. O ser humano não tem essa compaixão por si mesmo. O ser humano não tem esta obra. Se Deus não fizer isso em nosso coração, nós não temos como fazer. É um mover de Deus que nasce no coração do discípulo para realizar determinada obra. E isso vem quando a igreja roga ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a seara, para que possam ir e realizar a obra de Deus. Se nós não orarmos, os trabalhadores não são levantados. Então nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus que continue levantando, sustentando pessoas na sua obra. Segunda coisa que Jesus pede, que o discípulo aceite o chamado.
Ele diz aqui, ó, chamando a si seus 12 discípulos. Ele chama. Na Bíblia, normalmente, nós costumamos separar dois tipos de chamado. Um chamado universal e geral para a salvação e um chamado onde há uma comissão específica para realizar determinada obra. Vamos entender o primeiro, para depois entendermos o segundo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que Paulo diz à igreja: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam aqui? Deus escolheu. Como é que Deus chamou aqueles que foram escolhidos para a salvação? Pelo Evangelho, pela pregação de Paulo. Então a igreja orou, Deus levantou um trabalhador chamado Paulo. Esse trabalhador foi até a seara, até o campo, pregou. As pessoas se convertem. É o chamado de Deus para a salvação. E é assim que funciona hoje. Deus levanta trabalhadores para a sua seara. A igreja se organiza e envia. Na Igreja Batista isso acontece por juntas de missões, missões nacionais, missões mundiais. Então envia essa pessoa. Essa pessoa prega, ensina o Evangelho. Então é Deus chamando essas pessoas para a salvação. Compreenderam? Então Deus tem o desejo de que todos sejam alcançados. Quando você olha aqui em Timóteo, olha só, Timóteo capítulo 2, versículo 3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que os homens se salvem. Deus quer que os homens atendam ao seu chamado. Mas Deus resolveu chamar não por anjos. Ele não vai chamar ninguém mandando um anjo convocar as pessoas para aceitar, se converter, conhecer a verdade, se entregar ao Senhor Jesus. Ele vai chamar as pessoas através de outras pessoas. Ele vai chamar um pai de família, talvez pelo filho. E vai chamar o filho, talvez por um pai. Ele vai chamar pessoas de outras culturas, talvez por um missionário brasileiro. Ele vai chamar pessoas dos mais diversos cantos da terra, através de pessoas que ele levantou para pregar o Evangelho. Então, os trabalhadores são os meios pelos quais Deus vai chamar as pessoas para o seu reino, para uma nova vida, para uma conversão, para novos céus e nova terra, e todas as promessas que Deus resolveu dar para o seu povo. Essa é a chamada para a salvação, universal. Mas existe uma chamada para uma comissão. Essa chamada para a comissão, ela é de acordo com o propósito de Deus para a vida do seu servo, para o seu propósito de acordo com a sua vontade, e nem todos vão fazer a mesma coisa. Uma vez que as pessoas deram ouvido ao chamado, se entregaram ao Senhor Jesus para andar no caminho estreito, na porta apertada, para guardar novos céus e nova terra, Deus faz um chamado para uma comissão. Como é que funciona essa comissão? Volta aqui em Lucas. Aliás, antes de ir para Mateus, vai em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. Olha como é que funciona essa chamada para a comissão. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Só até aqui. O que é a chamada por comissão? Ele chamou todos os discípulos. Lá em Mateus, talvez vocês não percebam isso, porque quando você está no capítulo 9, ele fala para todos os discípulos. A seara é grande e muitos são os trabalhadores. Mas quando vai para o 10, ele chama 12.
de todos esses discípulos. E a esses 12, o que ele faz? Agora pode voltar para Mateus. O que ele faz com esses 12? Comissiona. O que ele dá autoridade? Autoridade para quê? Poder para expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de doença e enfermidade. Os outros discípulos não receberam esse dom, esse poder. No grego, exousia. O que é isso? Uma habilidade para fazer determinada coisa. Uma capacidade para fazer determinada coisa. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que Ele vai chamar os trabalhadores, o Pai vai chamar, vai enviar, e depois vai capacitá-los para fazer determinado trabalho. Na igreja hoje, as pessoas são chamadas, entram para cá, mas Deus deu uma capacidade a um para tocar, a outro para cantar, a outro para ensinar, a outro para pregar, a outro para evangelizar. Nós conhecemos isso como dons do Espírito. E quando o dom do Espírito se manifesta, a pessoa deve obedecer a esse dom e seguir. Seguir como? Fazendo aquela habilidade se manifeste na igreja e no mundo, para ser luz para o mundo, sal da terra. Então Deus deu aos apóstolos, a 12 homens, capacidade para expulsar espíritos imundos. Esses espíritos imundos aqui são os falsos deuses, são os demônios. Pela primeira vez na história, agora 12 pessoas enviadas por Deus, ao invés de se dobrar a Baal, ao invés de se dobrar a Zeus, ao invés de se dobrar a Saturno, a todo o panteão que existia no mundo antigo, agora eles vão chegar e expulsar esses falsos deuses. Essa era a autoridade que Jesus estava dando. Esses falsos deuses não iriam mais enganar as nações. Agora eles vão entrar e expulsá-los. Coisa inédita na história da humanidade. Para que esse reino fosse implantado, ele dá autoridade de cura, libertação. As pessoas estão enfermas e podem ser curadas. Você já ouviu muito falar no texto, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Quais são as armas da milícia do reino? Jesus está mostrando isso aqui: ensino, pregação e curas. As armas do reino é o ensino da palavra, é a pregação do evangelho, e a igreja servir de cura para as nações. Aqui está se especificando curas e moléstias físicas, mas a igreja ela deve servir de cura para problemas espirituais, para problemas emocionais, para problemas físicos. Existe uma pergunta aqui muito interessante. Em relação ao ensino e pregação, nunca houve polêmica na igreja. Mas em relação às curas, sempre houve polêmica. Sempre tem aqueles que acham que era só para o primeiro século, e sempre tem aqueles que acham que é para toda a história da igreja. E isso não é novo. No ano mais ou menos 150, os apóstolos tinham acabado de morrer. Já se levantou um bispo chamado Montano, que se converteu do paganismo, acusando a cristandade e os bispos de prender o Espírito Santo nas Escrituras. Daqueles sinais desapareceram por causa da apostasia, e que tudo aquilo tinha que acontecer novamente, e fundou um novo movimento chamado Nova Revelação. Ano 150, já tinha Nova Revelação. E para combater esse movimento de nova revelação, de movimento profético, os apóstolos criaram uma coisa que está aqui até hoje, chamada sucessão apostólica. Quem veio do catolicismo conhece essa doutrina. Por que a igreja inventou a sucessão apostólica? Para evitar que líderes como Montano começassem a pregar coisas diferentes e a querer que movimentos como os dons do Espírito que aconteceu, as curas, ficassem se repetindo toda hora, como se ele pudesse ter a mesma autoridade apostólica. O que a sucessão apostólica queria acabar? Queria dizer o seguinte, para que a gente possa reconhecer bispo e manter a igreja unida, vamos ver se essa pessoa realmente foi instruída por um apóstolo, por alguém que conheceu um apóstolo,
Porque se essa pessoa não conheceu um apóstolo, como é que nós vamos saber se ele realmente conhece o Evangelho? E começar a aparecer vários montanos por aí. Por isso surgiu a sucessão apostólica. Então, na história da igreja, vai ser sempre pessoas querendo dizer que a igreja apostatou e os sinais não acontecem, ou então a igreja não tem sinal porque foi para aquela época. Como é que nós saímos dessa encruzilhada? É muito simples. A igreja, ela é cura para as nações, ela traz cura para a morte espiritual, então ela traz salvação. Ela tem a cura para os problemas emocionais, porque ela traz fé, esperança e amor para o coração do homem. E ela tem cura para as questões físicas, trazendo saúde e bem-estar. E quando não acontece, o problema não é nosso. Deus faz a obra como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser produzir curas físicas, Ele produz. Se Ele não quiser, Ele não produz, porque a cura é dEle. Nós somos o quê? O sacerdócio real. E a igreja, como sacerdócio real, tem que interceder para que Deus faça a sua vontade e traga a sua cura às nações. E nós somos esse canal de intercessão, canal sacerdotal, canal que vai levar a mensagem, o Evangelho, e interceder para que o poder de Deus se manifeste, curando, libertando, transformando, do jeito e da maneira que o Pai assim o desejar, e não pela nossa vontade. Então, o que Deus exige de nós, como discípulos, é que roguemos, é que aceitemos o nosso chamado, que vai se manifestar na sua vida por uma habilidade diferenciada que você consegue fazer e o outro não. Se você consegue fazer determinadas coisas, então faça essas coisas para Deus. E assim você vai estar dizendo sim ao seu chamado comissionado. Você já disse sim à salvação. Agora você deve dizer sim à sua missão. Talvez a sua missão seja muito simples. Seja simplesmente ensinar num berçário, ou para crianças, ou numa EBD. Talvez sua missão seja muito grande, ter que ir para outro país, ensinar o Evangelho. Não importa. O que Deus te capacitou para fazer, simplesmente faça. E assim o reino vai crescer. Então, amados, finalizando, essa capacidade também não quer dizer espiritualidade. Judas, que o traiu, recebeu a mesma capacidade. Então não confunda isso com salvação. A salvação, ela vem pelo poder do Evangelho, pela conversão. E não importa se você vai apresentar uma comissão, uma capacidade, uma habilidade, fazer uma grande obra ou não. Salvação não é por obras. A habilidade não muda o coração. E isso é um perigo para todos os cristãos, porque através da habilidade pode se exaltar, pode deixar o orgulho tomar conta e se perder no caminho, como Judas, como Saul. Então o poder, a habilidade para fazer algo, não quer dizer espiritualidade. Não significa que alguém que toque muito bem lá no mundo e depois comece a tocar na igreja, que essa pessoa se converteu. Não quer dizer que um grande orador, um político, um filósofo lá do mundo, depois comece a orar, fazer grandes palestras na igreja, que essa pessoa tem grande espiritualidade, é enviada por Deus. A espiritualidade está no coração, ela vem pelo Espírito de Deus, pela marca de Deus na vida da pessoa. Da mesma forma, muitos sinais. Lembra que Jesus disse no Sermão da Montanha? Em meu nome expulsarão demônios, farão sinais e prodígios. E ele vos disse o quê? Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Significa o quê? Quando fizeram os sinais, a fonte do poder era outra, não era Cristo. Porque quando a fonte do poder é Cristo, é como na mulher que foi curada de fluxo de sangue. Ela simplesmente colocou no coração, vou tocá-lo e serei curado. A fonte foi dele, opa, de mim saiu o poder. Agora, se a fonte é outra, ele não conhece. Então, muito cuidado
Porque a capacidade, a habilidade, a autoridade não é a mesma coisa que espiritualidade e salvação. Guarde a sua vida, guarde o seu coração no caminho estreito e na porta apertada. E faça aquilo que o Senhor te deu capacidade para fazer, sem se preocupar com os leões que vão aparecer, sem se preocupar com as dificuldades e lutas que surgirão pelo caminho. Cabe ao discípulo se compadecer pelas multidões, pelo estado que a humanidade vai, rogar ao Pai para enviar e sustentar trabalhadores e aceitar o chamado do Senhor para realizar a sua obra. E o resto é por conta dele. O poder é dele, a glória é dele, a manifestação de poder é dele, e ele fará a sua vontade na nossa vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, orar, nos preparar para a ceia. Enquanto nós oramos, queria pedir que as pessoas que vão nos ajudar ficassem aqui à frente para distribuir os elementos. Senhor Deus da nossa vida, da nossa salvação, nos colocamos diante de Ti como discípulos, ó Pai, porque assim o somos. As capacidades que recebemos de Ti para fazer para Ti. Elas não trazem a nossa identidade em si, mas o nosso coração apaixonado por Ti, convertido a Ti, vivendo para Ti, esse nos identifica. Que o Senhor coloque, ó Deus, no coração do Teu povo uma compaixão pelos perdidos, para que possamos ver além do que as pessoas são e contemplar o seu estado de perdição, caminhando para uma morte eterna. Que o Senhor possa despertar nossa alma para orar a Deus, para levantar trabalhadores para a sua seara, para o seu campo, para a sua igreja. E que o Senhor possa nos dar um coração quebrantado para aceitarmos o seu chamado e fazermos a tua vontade, desenvolvendo um trabalho para Ti, de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo na nossa vida, que é quem nos capacita, quem nos dá a condição de fazer a Tua obra. Pedimos a Ti a misericórdia, Senhor, e que nesse momento de ceia, aonde nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, que o Senhor possa nos ajudar a examinar nosso coração. Este autoexame não é para nos afastar da ceia, mas é para nos tornarmos participantes, sabendo, ó Deus, que queremos afastar de nós toda e qualquer forma de pecado e iniquidade. Queremos confessar ao Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro da nossa vida. Queremos andar de forma digna da vocação a que fomos chamados. Queremos ser, ó Deus, como um carvalho de justiça plantados na casa do Senhor, que no devido tempo dá o seu fruto. E o fruto que queremos ver na nossa vida é o fruto do Espírito, não o fruto da nossa carne. É o fruto do Espírito que mostra que somos transformados, que mostra que o Senhor está operando a boa obra em nós e há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, que mostra que somos Teus para sempre, que mostra que estamos convertidos, que mostra que adoramos a Deus em espírito e em verdade, que faz com que a nossa confissão de fé seja verdadeira e um testemunho externo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos transforma, edifica, renova e nos coloca cada vez mais diante da Tua vontade, diante do Teu querer. Obrigado, Senhor, por tudo que fez nesse culto e que ainda vai fazer nesses momentos finais. Em nome e por amor de Jesus. Amém.